Olá, pessoal. Olá, galera. Estamos aqui. Eu sou o professor Francisco Quaranta Neto. Moro em Natal, Rio Grande do Norte, e sou professor do IFRN João Câmara. E são os alunos meus desse atual ano letivo de 2000 que me motivaram a fazer essa sequência de vídeos que virá agora. A ideia é gravar a matéria completa do primeiro ano. Todos os assuntos. É um desafio grande. Eu certamente vou terminar, não sei em quanto tempo vou fazê-lo. Eu imagino que ficarão em mais de 40 vídeos, se for dar toda a matéria, com um grau de profundidade que eu acho adequado, que eu defendo. A ênfase não vai ser em exercício, a ênfase vai ser em teoria, embora durante as aulas e durante a exposição de uma teoria, claro que muitas vezes virão exercícios. Mas o foco dos nossos vídeos é o embasamento teórico mínimo sobre cada conceito. A gente tem a ideia ruim de que matemática é conta, é número, e esquece que existem muitos outros objetos matemáticos. Objetos esses mais abstratos. Um objeto matemático chamado equação, um objeto matemático chamado função, um objeto matemático chamado produto cartesiano, um objeto matemático chamado conjunto. E todos esses conceitos a gente vai ver ao longo do primeiro ano, né? Se eu pudesse falar qual é o assunto principal do primeiro ano, é função. A gente vai trabalhar o conceito de função durante todo ano. A previsão é trabalhar os seguintes assuntos: conjuntos numéricos. Aí falaremos de produto cartesiano, relação e função. Estudaremos as várias formas de representar a função. Depois falaremos das classificações. Quatro critérios, pelo menos: sinal, crescimento, paridade e contradomínio. Depois falaremos das operações com função, duas pelo menos: composição e inversão de funções. Finalmente, começaremos a estudar alguns tipos de função que aparecem mais no dia a dia, no cotidiano, são mais aplicáveis, ou na própria matemática, inclusive. E aí a gente vai trabalhar a função de primeiro grau, função de segundo grau, a função modular, a função exponencial e a função logarítmica. E isso vai fechar a matéria nossa do primeiro ano. Então é essa a previsão. A aula de hoje será sobre conjuntos. E a previsão, a princípio, é que a gente divida essa parte de conjuntos em 3 aulas. A aula de hoje, a gente vai falar da definição, o que é a simbologia adequada. Vou falar muito da questão do matematiquês envolvido, que vocês têm que começar a se familiarizar. Esse matematiquês será usado pro resto da vida, quando você for se aprofundar em matemática. Então, é interessante que você aprenda agora. E esse é um bom momento para você conseguir aprender, tá? Então, vamos começar. Compartilhando com vocês o meu quadro. Pronto, vocês estão vendo agora o meu quadro. E a aula de hoje, então, vamos tocar o conceito de conjunto, né? Então, a pergunta básica: o que é conjunto? Né? Qualquer conceito matemático, a gente pergunta sempre o que é, e aí eu preciso dar a definição. O que é que define conjunto? Bem, a definição de conjunto está associado, quer dizer, eu poderia dizer que tem 2 conceitos totalmente irmãos, casados, né? O conceito de conjunto e o conceito de elementos. Ou seja, qual é a afirmação bem clara que eu posso fazer a respeito dessas 2 palavrinhas? Um conjunto é formado, né? Então, ele é formado por elementos. Então, o que é conjunto? É uma reunião, né, de elementos.
elementos de uma mesma categoria ou não, depende de que conjunto você quer criar. Então, podemos enumerar. Então, a simbologia matemática manda representar conjuntos. Então, como representa? A segunda perguntinha bem básica. Como representa conjuntos? Então, vou falar agora da nossa simbologia. A simbologia, ela manda usar uma letra maiúscula para dar o nome do conjunto e o uso das chaves. Todo mundo sabe que a gente tem 3 elementos separadores que podem mudar a ordem das operações. São eles, né, o parênteses, são eles o colchete, os colchetes e as chaves. Né? Em qualquer um deles eu posso usar qualquer um dos 3 se eu quiser mudar a ordem das operações. Né? Por exemplo, 2 mais 3 vezes 4. Eu tenho que fazer primeiro aqui a multiplicação. Mas se eu, por acaso, quiser mudar, eu posso muito bem botar um parêntese aqui, ó. Eu mudo a ordem. Mas se eu não quiser usar parênteses, eu posso usar também chaves. Nenhum problema. E usar chaves aqui, ó. Né? Para dizer, ó, faça a adição primeiro e só depois que você vai fazer aqui a multiplicação. Então, é um sinal que não é novo. Vocês já conhecem. Só que agora a gente vai usar... Então, vamos dar exemplos, né, de conjuntos. Né? Exemplos. Quem são eles? O conjunto, primeira letra do alfabeto, A. Aí a gente usa uma igualdade, usa chaves e vai enumerar os elementos. E a separação dos elementos, outra coisa bem importante a respeito dos conjuntos, que a separação dos elementos se dá através... Opa, deixa eu corrigir aqui, pronto. A separação dos elementos se dá através de dois símbolos. Quais? Você pode usar a vírgula e você pode usar o ponto e vírgula. E vamos até discutir qual é o mais usado e vamos discutir quando usar cada um. Então, por exemplo, o conjunto A é formado pelo 2, pelo 3 e pelo 5. Ou seja, eu enumerei um primeiro elemento, que é o número 2. Eu enumerei um segundo elemento, que é o número 3. E enumerei um terceiro elemento, que é o número 5. Como eu separei eles? Através aqui dessa vírgula e dessa vírgula. Né? Agora vamos lá, o segundo conjunto B. O conjunto B é formado pelo azul, branco, verde, e aí não cabe ali, né? Estou fazendo aqui na outra linha, porque já não cabe mais, e amarelo. Pronto. Então, eu sempre abro com uma chave e fecho com uma chave. E separo os elementos com vírgulas. Professor, e pode botar palavra para ser elemento de conjunto? Você pode botar o que você quiser, né? É claro que a gente vai trabalhar... O tipo de elemento que a gente vai trabalhar mais é o objeto matemático que vocês mais conhecem, que vocês mais trabalham, que são os números. Mas nada impede que sejam cores. Eu poderia descrever esse conjunto B aqui de outra forma, né? É o conjunto das cores da bandeira do Brasil. Aqui, o conjunto A eu poderia descrever como sendo os números primos menores ou iguais a 6, por exemplo. Né? Outra maneira de falar. Agora vamos lá, o conjunto C, de novo, uma chave, formado pelo triângulo, pelo quadrado. Sim, agora eu vou usar o ponto e vírgula, ó, só para deixar claro que eu também posso usar o ponto e vírgula. E o círculo. Pronto, aqui seria um conjunto formado por formas geométricas comuns, usuais.
Então, sempre essa ideia, pessoal, né? A gente vai usar uma letra maiúscula, vai usar uma igualdade e vai colocar as chaves. Uma abrindo sempre, outra fechando, e separando aqui os elementos, eu coloco a vírgula. Quando é que a gente deve usar a vírgula e o ponto e vírgula? Vamos supor que um elemento do meu conjunto, que eu vou criar agora um conjunto D, vamos supor que um elemento dele seja os 5 meios. É um conjunto só com um elemento, pessoal. Ó, é uma fração e o elemento 5 meios. Bem, vocês sabem que 5 meios pode ser transformado para a forma decimal. Eu posso dividir 5 por 2. Vai dar 4 para 5, 1. Então vai dar 2,5, né, pessoal? E aí, esse conjunto D, eu poderia colocar os 5 meios e poderia botar o 2,5. E aqui ficaria uma dúvida. Espera aí, não teve vírgula aqui? Então são dois elementos, o 2 e o 5. Então, toda vez, aí vem a clareza, toda vez que você for colocar no seu conjunto números que tem vírgula, números racionais, números fracionários, você deve, então, usar o ponto e vírgula se você quiser separar elementos. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar do jeito que está, porque ele é formado por um elemento só. Então, o conjunto D, seja nessa representação, seja nessa outra representação, esse conjunto D, ele é formado por um elemento apenas. Um conjunto que tem um elemento apenas, como é que a gente chama, pessoal? Então, vamos falar já de alguns nomes famosos, né? Conjunto unitário, né? Vai ser um conjunto com um elemento apenas. Então, ele possui um elemento. E o conjunto, outro também muito utilizado, vai ser o conjunto vazio. Que é um conjunto, coitado, que não tem elemento nenhum. Ele tem uma simbologia própria, né? Então, vamos prestar atenção. Como é que eu represento o conjunto A que seja vazio? Eu uso as chaves e não coloco nada dentro. Ou esse mesmo conjunto A pode ser representado através de símbolo. Você escreve como se fosse um zero, um O, e você corta ele. Então, isso ou isso. Não misturar as duas coisas. Se eu escrever um conjunto B assim, esse conjunto B não é vazio, ele é unitário. Onde o único elemento dele é esse símbolo daí. Tá? Então, obviamente, você tem conjuntos com um elemento, conjunto com 2 elementos, conjunto com 3 elementos, como esse que eu acabo de fazer aqui agora, conjunto com 4 elementos, o 4, o 7, o menos 2, o raiz de 5. Outra coisa bem clara é que a gente tem que perceber que os elementos podem ter, além dos naturais, né, podem ser os inteiros, podem ser os irracionais e podem ser as frações. Agora aqui um bem interessante, o conjunto F, formado pelo número 2,3 e pelo número 7. Então, vamos usar outra. Quando eu quero falar também número de elementos de um conjunto, eu vou usar a letra N, seguida de um parênteses, e aqui dentro eu vou usar a letra maiúscula que eu representei o conjunto. Então, por exemplo, o número de elementos, aqui olhando para essa figura, o número de elementos do conjunto A vai ser 0. O número de elementos do conjunto B, aqui, é 1, pessoal. Porque já falei a você que não pode misturar esses dois símbolos. Se misturar, vira outra coisa. E qual é o número de elementos do C, pessoal? 1, 2, 3. E qual é o número de elementos do D? N de D, qual é?
4, né? E finalmente o último agora. DD não, pessoal, errei. Ele é, né? Desculpa, foi mal. É que eu segui a letra do alfabeto e eu tinha pulado antes. E finalmente, o número de elementos de F aqui, agora atenção, com o F, né? Só tem 2, né? Porque um elemento é o 2,3 e outro elemento é o 7. Ou seja, eu sou obrigado a usar o ponto e vírgula toda vez que o elemento meu desse conjunto, ele tem vírgula. E aí criaria uma confusão muito grande se eu usasse a vírgula, né? Eu não saberia distinguir. A gente normalmente prefere usar a vírgula como elemento separador. Ele é muito mais usado que o ponto e vírgula. Só que quando tiver confusão, você é obrigado a usar o ponto e vírgula. Bem, então falei de conjunto unitário, falei de conjunto vazio, falei de número de elementos de um conjunto. Então vamos aqui para a próxima página. Bem, agora o que eu devo falar são os sinais usados. Para dizer que um elemento faz parte de um conjunto e para dizer que um conjunto faz parte de outro conjunto. Quais são esses sinais? Então, toda vez que você for relacionar um elemento com um conjunto, você deve usar esse sinal ou esse sinal. Acho que a maioria de vocês já conhece eles. Como é que chama esse sinal? Esse aqui a gente lê como sendo pertence. E esse segundo aqui a gente fala que é não pertence. Agora, se você for relacionar um conjunto com outro conjunto, você deve usar um desses 4 sinais. Um desses 4 sinais. Quem são eles? Como é que eu chamo eles? O primeiro aqui se chama está contido. E uma regra que vai nos acompanhar sempre, né? Que eu não falei aqui antes. Toda vez que você pegar o símbolo anterior e cruzar ele com um traço vertical ou ligeiramente inclinado, ele nega o anterior. Então, o contrário do está contido, qual é a negação do está contido? É o não está contido. Finalmente, esse aqui se chama contém. E o último aqui, como já acabei de falar, deve ser o não contém. Então, a gente pode usar todos esses 5. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um conjunto H, formado pelos elementos 3, 8 e 17. Aí eu quero saber qual sinal eu devo usar entre o 3 e o H, pessoal. Bem, 3 é um elemento ou é um conjunto? Aí você olha aqui, ele está dentro de chaves, ele é um elemento. H o que é? É uma letra maiúscula. O que está representando? Um conjunto. Elemento e conjunto. Sou obrigado a usar o quê, pessoal? O 3 pertence ao H. Já o elemento 4 e o conjunto H, qual é a relação entre eles? O 4 não está lá no H. Então, ele não pertence a H. Agora, um conjunto. Aí, vamos lá. Olha o que eu acabo de escrever. Usei um traço, onde aqui eu quero botar um desses 6 sinais. Na esquerda eu botei uma chave com um 3 dentro. E do lado direito eu botei o H. O H é o conjunto H. Então eu tenho o conjunto do lado direito e eu tenho elemento conjunto, pessoal, do lado esquerdo. Se ele está entre chaves, só pode ser conjunto. Então estamos falando aqui
desse caso, né, conjunto com conjunto. Então, eu tenho que usar um desses 4 sinais. Qual eu devo usar? Esse conjunto, ele está contido no H, ele não está contido no H, ele contém o H, ele não contém o H. Vale deixar claro que está contido, né? Qual é a diferença do contém para o está contido, professor? Né? O está contido, a gente vai usar, normalmente, quando você tiver uma coisa menor, onde todos os elementos desse conjunto menor está dentro de um conjunto maior. Como eu falaria, por exemplo, que o Brasil está contido na América do Sul, ou como eu falaria também que o Rio Grande do Norte está contido no Brasil, como eu falaria também que João Câmara está contido no Rio Grande do Norte. Então, né, seria correto falar que JC está contido no RN, por exemplo. Seria essa a ideia. Bem, agora, se você vai relacionar agora um conjunto maior na esquerda, um tracinho aqui para botar o sinal que eu vou usar, com um menor, o contrário agora, pessoal. Então, eu posso dizer que o maior contém o menor. Então, é correto dizer que o Rio Grande do Norte contém João Câmara. E aí eu me refiro, né? Pode ser a cidade, pode ser o município de João Câmara. Qualquer um dos dois serve. Então, aqui o conjunto unitário só tem um elemento. Qual? O 3. Ele faz... Todos os elementos dele também fazem parte do conjunto H, né? Aliás, o único elemento dele faz parte do H também. Qual é o sinal que eu devo usar, pessoal? Está contido. Já o conjunto unitário com o elemento 5, o elemento 5 não está aqui, né? É fácil perceber que o elemento 5 não está aqui. Então, esse cara... Opa, vamos deixar o verdinho ainda. Esse cara não está contido no H. Mais um exemplo. O conjunto que possui o 3 e o 17, um conjunto com 2 elementos, está ou não está contido no H, pessoal? Os dois fazem parte do H? Se a resposta for sim, você coloca está contido. Agora, se eu falar o conjunto formado pelo 8 e pelo 9, esse conjunto está contido no H também? Pelo 8, sim, né? Pelo 8, sim. Mas pelo 9, não. Então, um cara só está contido em outro se todos os elementos dele estiverem. Então, o correto aqui é usar não está contido. Mas se usar aqui não contém, também está correto, que é verdade que ele não contém também. Ele nem está contido, nem contém. Então, essa é a ideia, viu, pessoal? Resumidamente, elemento e conjunto. Pertence, não pertence. Conjunto com conjunto. Está contido, não está contido. Contém e não contém. Vamos dar mais exemplos. Conjunto G, formado pelo 2 e pelo 5. Conjunto H, formado só pelo 2. Opa, meu sinal ficou feio aqui. Só pelo 2. O conjunto I, formado pelo 2, pelo 7 e pelo 5. Aí alguém vai falar, professor, você botou 2, 7, 5, não vou botar 2, 5 e 7 não, pessoal. Aí vale aqui duas observações importantes a respeito dos conjuntos, hein? Em um conjunto, não. Vamos ser mais fortes na afirmação. Em qualquer conjunto, quando eu falo qualquer, é qualquer, não é isso? Em qualquer conjunto, não
não provoca a sua mudança, aí eu vou citar duas coisas agora, 2 pontos, deixa eu apagar isso aqui, não provoca a sua mudança, a primeira coisa, é a ordem dos elementos. A ordem dos elementos. Nem a repetição dos elementos. O que é que eu quero dizer com isso? Que o conjunto 2, 5 e 7, ele é igual ao conjunto 2, 7 e 5. Ou seja, eu mudei a ordem, né, pessoal? E sim, e aqui está outro conceito também, né? Quando é que dois conjuntos são iguais? Quando é que um conjunto aqui da esquerda vai ser igual a um conjunto da direita? Isso aqui é igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos, né? Igualdade de conjuntos. Então, dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Então, no caso aqui, o número de elementos desse conjunto aqui é 3. O número de elementos desse conjunto aqui também é 3. O primeiro elemento é 2. Quer dizer, um elemento deles é 2, aqui também tem 2. O segundo elemento aqui é o 5, aqui também tem o 5. O terceiro elemento é o 7, aqui também tem o 7. Então, eu mudar a ordem não altera. E também o 2, o 5 e o 7, ele é igual. Vamos supor que eu tenho um conjunto, vamos escrever aqui diferente. Um conjunto D, que é esse cara, um conjunto E, formado pelo 2, pelo 5, pelo 7 e pelo 2. Aí eu pergunto a vocês, qual é o número de elementos do conjunto D? Fácil contar, 1, 2, 3. E pergunta aqui embaixo, qual é o número de elementos do conjunto E agora, pessoal? Aí alguns vão falar 4. O 2, o 5, o 7 e o 2. Não, mas o 2 é uma repetição. E conforme eu falei aqui, ó, a repetição e a ordem dos elementos não provoca a sua mudança. Ou seja, pessoal, também é 3. Então, é correto dizer que o conjunto D é igual ao conjunto E, pessoal. Em outras palavras, o conjunto formado pelo 2, pelo 5 e pelo 7, ele é rigorosamente igual ao conjunto formado pelo 2, 5, 7 e 2. Entendida aí essa afirmação? A partir quer dizer, toda vez que você for falar um conjunto, você não precisa se preocupar com a ordem de enumeração. É claro que às vezes quando a gente vai enumerar, a gente costuma botar em ordem crescente. É mais comum escrever assim do que escrever assim. Mas não é obrigação que faça que você tenha que fazer isso, né? Bem, seria essa a ideia. Sim, então falar dessa observação aqui bastante importante. Vou apagar, hein, pessoal? Vou apagar essa informação. Vamos agora fazer aqui um monte de itens, né? E dizer se é verdadeiro ou se é falso. Vamos lá. É verdade que o 5 pertence ao conjunto I, pessoal? Verdade ou falso? Verdade, né? De fato, o conjunto I é esse daqui e o elemento 2 está aqui. É verdade que o elemento 7 pertence ao conjunto H? Bem, é só olhar aqui e ver que o 7 não pertence ao H. Então, essa afirmação seria falsa. Então, às vezes eu posso pedir para você completar um sinal daqui, ou já coloco o sinal daqui e pergunto se é verdadeiro ou se é falso. Um tipo de problema muito comum. Outro. Estaria correto falar que o H pertence ao I, pessoal? O que é que vocês acham? Você olha para o H, só tem o elemento 2. Você olha para isso, só tem o elemento 2, 7, 5. Você vai falar, não, pertence sim, professor. Não, é errado. A gente falou na tela anterior, foi aqui mostrado, que a relação entre
de conjunto. Eu não posso usar esse bloco daqui, eu tenho que usar o bloco daqui, ó. São coisas distintas. E o conjunto aqui da esquerda, opa, o conjunto aqui da esquerda, agora sim, o conjunto da esquerda, o H, H não é elemento, H é conjunto. Então, se é conjunto, aqui é falso. Agora, se eu escrever H está contido no I, a afirmação passou a ser verdadeira agora. E se eu escrever agora o I e o H, pessoal? Qual é o sinal que eu devo usar para aqui ficar verdadeiro? Tem que ser, obrigatoriamente, o sinal de contém. O I é o conjunto maior. Ele contém um conjunto menor. Outra pergunta. Qual a relação que eu devo usar agora entre o G e o H aqui, para que seja falso aqui agora? Vou inverter. Que sinal eu posso botar aqui? Bem, aqui, como eu quero que seja falso, tem várias opções. É falso se eu botar pertence. Por que motivo? Porque esse cara aqui não é elemento. Também não pertence, também é falso, porque esse cara não é elemento. Também, se eu botar o contém, né? O G tem 2 e 5. O H, se eu botar o está contido, também fica falso. E o não está contido, não está contido pode ser, né? Isso. Então, pelo menos 3 sinais eu posso usar aqui para que eu afirme que essa sentença aqui ela é falsa. De fato, o correto seria afirmar... O que seria correto para afirmar entre o G e o H? Agora, para ser verdadeiro, eu teria que usar aqui o conjunto H, que é o conjunto G que está aqui, ele contém o conjunto H. Outra coisa muito importante na nossa simbologia, a gente costuma representar os conjuntos também através de balãozinhos, conjuntos fechados, né? Tem gente que gosta de usar quadrado, tem gente que gosta de usar retângulo, tem gente que gosta de usar círculo, tem gente que gosta de usar elipse. Bem, use o símbolo que você quiser, tá? O que interessa é o seguinte, o conjunto, se eu falasse o conjunto G aqui, eu teria que ter o elemento 2 e o elemento 5, conforme mostra o exemplo anterior. Se eu fosse fazer o H, eu teria que ter só o 2. Se eu fosse fazer o conjunto I, agora, eu botaria o 2, o 5 e o 7. Bem, aproveitando essa questão da simbologia, eu posso melhorar isso um pouco. Como? Essa simbologia daqui, que eu acabei de fazer, eu podia ter colocado assim, o desenho mais correto seria fazer assim, ó. O conjunto H, ele só possui o elemento 2. Beleza. Já o conjunto G, atenção, hein? Ele contém o H. Se ele contém o H, se o conjunto G contém o H, quer dizer que ele tem o 2, que já está dentro do G, e ele contém também o 5. Mas eu tenho que botar o 5 fora do H. Não posso botar dentro, porque o H não tem o 5. E, finalmente, eu poderia botar agora um outro conjunto aqui por fora, que vem a ser que conjunto, pessoal? O conjunto I, né? Que o conjunto I, ele tem o 2, o 5 e o 7. O 2 e o 5 já estão aqui. Então, aqui eu tenho que botar o 7, pessoal. Entendido essa representação? Seria essa ideia, né, do estar contido, né? Vamos dar mais exemplos agora, para a gente entender. Eu tenho um conjunto A, formado pelo 3 e pelo 4. Eu tenho um conjunto B, formado pelo 4, pelo 5 e pelo 6. Então, eu faço uma pergunta a vocês. É correto afirmar que o conjunto A está contido no conjunto B? O que é que vocês acham? Verdade ou falso? O A tem o 3 e o 4. O B tem o 4, 5, 6. Então, essa afirmação, ela é pelo 4, seria verdadeira. Porque o 4, de fato, está no A e também está no B. Mas, graças ao elemento 3 aqui, essa afirmação fica falsa, hein? Ele não está contido. O correto seria afirmar o quê? Que o conjunto A
não está contido em B. Então, para um conjunto não estar contido em outro, basta que você encontre pelo menos um elemento dele, sendo muito enfático agora para você perceber, basta só um para você dizer que não está contido. Vou dar um exemplo aqui mais crítico, ó. Conjunto C, formado pelo 4, pelo 5, pelo 6 e pelo 7. E pelo 8, por exemplo, tá aqui. Esse é o conjunto C. Então, aqui sim estaria correto dizer que o conjunto B está contido em C. Aqui, cuidado, né? O está contido parece uma letra C, ó. Então, dá para confundir com a letra C, né? Então, vamos caprichar aqui no C para diferenciar. Bem, por quê? Porque tanto o 4, quanto o 5, quanto o 6 pertencem ao B e pertencem ao C ao mesmo tempo. Então, está contido. Agora, eu não posso dizer que o A está contido no C. O correto seria falar não está contido. Por causa, novamente, de quem? Novamente, por causa do 3. Basta que um elemento do conjunto da esquerda não esteja no conjunto da direita, que eu vou usar o não está contido. Pronto, espero ter ficado claro. Qual seria o diagrama agora, por exemplo, que eu usaria se eu fosse representar o A e o B aqui, ó? Eu podia pedir, deixa eu apagar isso aqui, ó. Represente esse diagrama aqui agora, referente a essa situação aqui. Qual é o diagrama adequado aqui? Bem, nós temos o conjunto A, formado pelo 3 e pelo 4. Esse é o conjunto A. Aí vou fazer aqui o conjunto B de outra cor. Conjunto B. E ele é formado pelo 4, pelo 5 e pelo 6. E eu não posso botar o 5 e o 6 nessa região aqui, ó. Porque se eu botar nessa região aqui, eu vou, né, me refiro à região onde está o 4, né? Aqui no meio. Porque ele pertenceria ao A também. Agora, se achou pouco, o que é que eu posso fazer ainda? Tem o conjunto C para representar, né, pessoal? O conjunto C seria esse daqui, ó. Ou seja, ele tem o 4, 5, 6, o 7 e o 8. Então, esse seria o diagrama mais adequado para representar os dois. Eu fiz assim, mas eu podia botar um desenho mais bonitinho. Vamos botar um desenho mais bonitinho aqui, ó. Conjunto. Não, deixa eu, para ficar mais bonitinho, eu tenho que aumentar um pouquinho o tamanho. Vamos lá. E eu tenho que ter cuidado aqui, não tem jeito, né? Isso que eu tentei botar agora estaria suficiente, né? Seria essa ideia daqui, né? Esse aqui é o A, aqui é o B, e aqui é o C. Epa, o B é esse daqui, errei. E o grandão aqui é o C, né? Foi mal. Então tá aqui só o 3, tá aqui o 4, tá aqui o 5 e o 6, tá aqui o 7 e o 8. Essa aqui gera mais confusão do que essa daqui. Essa aqui tá um pouquinho melhor, porque gera a sensação que pode ter elemento aqui, né, pessoal? Fica uma sobra aqui. Então, esse aqui de baixo tá um pouco mais preciso do que o diagrama. Então, esses diagramas, atenção, a gente costuma chamar isso de diagramas de Venn. Bem, o matemático começou a usar para representar esse tipo de diagrama aqui. A representação por diagramas de Venn costumam facilitar a visualização dos conjuntos. Vamos então dar exemplos, olhando aqui para o G, voltando aqui para o G, para o H e para o I. 3 pertence ao I, pessoal? Verdade ou falso? Falso.
o conjunto unitário que contém o elemento 3 pertence ao I? Verdade ou falso? Continua a ser falso. Por quê? Porque não interessa se é elemento ou conjunto, o 3 não faz parte do conjunto I, né, pessoal? O conjunto I só tem o 2, o 7 e o 5. Então, tá errado, é falso, né? Então, esses dois conjuntos aqui eu usaria falso. Agora, vamos lá. O 4 não. O 2 pertence ao I, pessoal? Verdade ou falso? Olhe para cá. O 2 pertence, aqui é verdadeiro. O conjunto unitário 2 pertence ao I, pessoal? Aqui seria falso, porque o conjunto I não possui esse elemento. O conjunto I não possui esse elemento, né? Então, não posso usar pertence. Agora, isso aqui passa a ser verdade. Por quê? Vamos só botar um tracinho, para não só botar parênteses, né? Aqui foi verdade, aqui foi falso, e agora aqui é verdade. Por quê? Porque aqui eu tenho um conjunto unitário. O único elemento é o 2. Aqui na esquerda. Na direita eu tenho um conjunto I com os elementos 2, 5 e 7, ou 2, 7, 5. Claro que todo elemento do primeiro pertence ao segundo, então o está contido estaria correto aqui. Então fiquem atentos para esse tipo de coisa, né? Na apostila tem um conjunto de exercícios muito grande e eu sugiro que vocês façam bastante, né? Um exercício mais complicado que eu poderia fazer aqui seria o seguinte, complicando aqui um pouco. Eu tenho aqui o 2, eu tenho aqui o 3. Então, olhe que curioso o conjunto A. O conjunto A, pessoal, não, deixa eu botar aqui mais um aqui para complicar. O conjunto A, primeira pergunta, quantos elementos ele tem? Então, eu usei 3 vírgulas. Aí você fala, não, usou 4, não, eu usei 3 para separar os elementos. Eu tenho aqui o elemento 2, eu tenho aqui o elemento 3, eu tenho aqui o elemento que é um conjunto unitário que possui o elemento 2, e aqui eu tenho mais um conjunto que é um elemento que possui 2 elementos, o 2 e o 4. Então aqui, pessoal, são 4 elementos. Primeira informação básica. Esse conjunto tem 4 elementos. Sendo que desses 4, 2 são números, 2 são números e 2 são conjuntos. Professor, um conjunto pode ser elemento? Olha que coisa curiosa, hein? Pode. Então, essa minha afirmação aqui leva à seguinte frase, né? Um conjunto pode ser um elemento. Olha que coisa curiosa, né? Pode sim. E é o caso daqui, né? Então, esse aqui seria o primeiro elemento, esse aqui seria o segundo elemento, esse aqui é um terceiro elemento, que é um conjunto, e esse aqui é um quarto elemento. Tá? Então, fique bem claro com essa informação. Aí, vamos, a partir disso, eu podia perguntar aqui um monte de coisa. Ó. Vamos lá. 2, 3 e 4. Conjunto A. Eu estou relacionando elemento, né, com... Nenhum deles aqui da esquerda é conjunto, são todos elementos. Então, se eu posso usar o pertence, não pertence. E aí, pessoal, o 2 pertence ao conjunto A? Resposta, sim, pertence. E o 3, pertence ao conjunto A? Também pertence. E o 4, pessoal, pertence ao conjunto A? Resposta, não pertence. Aí alguém vai ficar indignado. Professor, mas não tem um 4 aqui, professor? Mas ele não é um elemento. Para ele ser um elemento, atenção, o que é que eu tinha que ter aqui? Ó? Eu tinha que ter aqui mais um carinha aqui, ó.
e o elemento 4 aqui, ó. Se tivesse assim, ele passaria aqui, em vez de ter 4 elementos, passaria a ter quanto, pessoal? Passaria a ter 5 elementos. Agora, eu poderia usar, nesse caso agora, o pertence ali. Mas como não tem, vamos voltar para a situação original. Mas como não tem, voltando para a situação original, então, o correto aqui é usar o não pertence. Agora, beleza. Agora, atenção, hein? Que sinal eu devo usar? Atenção, hein? Muita atenção agora. Que sinal eu devo usar aqui no primeiro? Antes de responder, responda. Na esquerda eu tenho um elemento ou tenho um conjunto? O que é que vocês acham? Se eu olhar para esse cara daqui, pessoal, se eu olhar para esse cara daqui, ó, esse cara é um elemento do conjunto A. Se esse cara é um elemento do conjunto A, eu posso sim usar pertence. Já esse outro aqui, o segundo aqui, ele não é um elemento daqui. Então, ele não pertence. Aí alguém vai falar, professor, mas o 3 não está aqui, professor? Peraí, mas o 3 sozinho, não o 3 entre chaves. É o 3 sozinho que está aqui. Então, ele não pertence. E o 4 aqui, ele não é um elemento daqui. Então, ele também não pertence, pessoal. Agora, só para continuar a confusão, hein? Olha isso aqui agora. Como todos os caras aqui da esquerda estão entre chaves, eles são conjuntos. Se são conjuntos, aqui eu poderia usar está contido, né? Não está contido, contém e não contém. Qual eu devo usar aqui para o primeiro? Esse conjunto unitário que possui só o elemento 2, ele está contido no conjunto A? Resposta: por causa desse cara, a resposta é sim, está contido. E esse conjunto unitário que possui o elemento 3 está contido em A? Se todo elemento desse fizer parte desse, a resposta é sim. O único elemento desse aqui é o 3. O conjunto, os elementos do A são 4 e um deles é o 3 também. Então, está contido sim, está correto. E agora, aqui não tem o elemento 4 sozinho. E aqui eu falaria, não está contido. Outra situação. Esse conjunto aqui, ó, que tem dois, é um conjunto que eu quero relacionar com o conjunto A. O que é que ele é? Bem, se eu quiser dizer que isso aqui é um conjunto, desculpa, se eu quiser dizer que isso aqui é um elemento, esse elemento tem que aparecer, se eu disser que esse cara é um elemento, esse elemento tem que aparecer no conjunto A. O primeiro elemento aqui é o 2, o segundo é o 3, o terceiro é o conjunto unitário com o 2, e olha quem é o quarto aqui, ó. É justamente esse cara. Então, está correto, sim, dizer pertence. Porque ele, de fato, é um elemento. Agora, atenção, hein? Se eu colocasse o 2 e o 4, e quiser dizer, agora, esse cara daqui eu sei que é um conjunto. É um conjunto que possui dois elementos. E aí eu posso usar o está contido, né? Porque conjunto com conjunto está contido. Posso usar o está contido aqui, pessoal? A resposta, não posso. Ele não está contido. Por causa desse 2 aqui, ele até estaria contido. Mas esse 4 não está lá. E para terminar a confusão, a ideia desses exemplos foi justamente fazer você pensar sobre o que eu estou falando. Esse conjunto agora,
que possui dois elementos, o 2 e o 3. Deixa eu melhorar isso aqui, senão ficou feio. Ele tem o 2, ele tem o 3, sendo dois elementos. E aí, pessoal, eu posso usar aqui o está contido? Sim ou não? Bem, esse um conjunto, então vamos lá. Quando é que um conjunto, quando é que um primeiro conjunto, vou escrever agora com bastante clareza para ver se melhora o que eu vou falar. Quando é que o primeiro conjunto vai estar contido num segundo conjunto? A resposta é a seguinte. Um primeiro conjunto vai estar contido num segundo conjunto se todo elemento do primeiro, se todo elemento do primeiro também é elemento do segundo. Também é elemento do segundo. Se isso for verdade, eu vou dizer que está contido. Eu pergunto a vocês, para responder aqui esse exemplo agora. Então, olhando aquela definição, para responder esse caso aqui. Esse conjunto aqui possui quantos elementos, pessoal? 2, né? O 2 e o 3. E esse elemento aqui, conjunto A, possui 4 elementos. Esses 4 estão lá em cima. Eu pergunto, todo elemento desse primeiro está no segundo? Ó, esse tá. E esse também tá. Então, a resposta é sim, está contido. Aí agora eu podia perguntar, e esse outro aqui, ó, um conjunto com o 2 e o 4, com o A de novo. Eu também posso usar está contido, professor? Bem, se todo elemento do primeiro estiver no segundo, a resposta é sim. O 2, que é o primeiro elemento, está aqui. O 4, ele não é um elemento daqui. Ah, professor, mas o 4 não está aqui? É, mas ele está dentro de um conjunto que é o elemento. O elemento aqui é um conjunto. Então, a resposta correta aqui é não está contido. Pessoal, eu não sei se eu consegui fazer todo mundo entender com esses exemplos. Mas eu queria que vocês revissem essa ideia. Quer dizer, então, a teoria aqui é essa, ó. Quando é que um primeiro conjunto está contido em um segundo? Quando todo elemento do primeiro também é elemento do segundo. Se isso acontecer, você vai usar está contido. Quando é que um elemento eu vou poder usar o pertence? Eu vou poder usar o pertence, né? Se eu pudesse fazer a mesma coisa agora, né? Quando é que um elemento... Quando é que um elemento vai pertencer a um conjunto? Quando é que eu vou usar o pertence aqui? Bem, se esse elemento daqui for um dos elementos do conjunto. Então, perceba que o 2, vamos aqui destacar com azul, o 2 pertenceu ao A, porque o 2 está aqui, pessoal. O 3 pertenceu ao A, porque o 3 está aqui. O conjunto com o elemento 2, esse cara aqui, pertenceu a A, porque ele está aqui. Então, se eu posso usar pertence, qual é o último cara que eu poderia usar pertence? Ó? Esse aqui eu falei que estava errado usar o está contido. Agora, estaria correto eu afirmar que o elemento, que é um conjunto formado pelo 2 e o 4, pertence ao conjunto A. É esse cara daqui, né, pessoal? É o quarto cara daqui. Então, se ele tem 4 elementos, ele vai ter 4 pertences, ó. 1, 2, 3 e agora o quarto, ó. Qualquer outro pertence que eu queira usar aqui vai estar errado, ó. Então, eu quis usar o pertence aqui, está errado. Quis usar o pertence aqui, está errado. Quis usar o pertence aqui, está errado. Ah, eu já tinha até escrito ele aqui, eu não tinha visto, ó. Esse caso daqui, eu nem tinha visto que esse caso aqui, eu já tinha escrito ele aqui, ó. Eu já tinha usado o pertence aqui, né? Agora veja que eu não posso usar o pertence em lugar nenhum. Não sei se eu consegui mais ajudar do que confundir. Mas o que eu quero, então, dizer é que você tem que pensar em cima do conceito, né? E qual é o conceito? Quando é que um conjunto está contido em outro? Quando todo elemento do primeiro também pertence ao segundo, né? Todo elemento pertence ao primeiro, que pertence ao primeiro também pertence ao segundo. Quando é que o elemento pertence ao conjunto?
quando o elemento faz parte dos elementos do conjunto. Eu acho que essa aqui é mais fácil, né? E é por isso que, como esse cara aqui eu identifiquei como tendo 4 elementos, não foi, pessoal? 1, 2, 3, 4 elementos. Então, em quatro linhas aqui, eu usei um pertence. Usei aqui, usei aqui, usei aqui e usei aqui, pessoal. Bem, é isso do ponto de vista da abstração, né? O que é que eu quis deixar claro agora? Que com essa frase daqui, complica a nossa vida, né? Como um conjunto pode ser um elemento, então a coisa ficou mais complexa. E a ideia é essa mesmo, porque a gente vai apresentar um conjunto agora, que é um conjunto das partes de um conjunto, que vai ser formado justamente em um conjunto formado só por conjuntos. Então vamos para a próxima página aqui. Sim, outra informação bem importante que tem é a seguinte: eu tenho o conjunto A, formado pelo 2, pelo 3 e pelo 6. Eu tenho o conjunto B, formado pelo 3 e pelo 7. Tem um conjunto F, formado pelo 3 e pelo 6. Quem está contido em quem aí, pessoal? Quem eu posso dizer que está contido em outro aí, desses 3 conjuntos? Quem é que eu posso usar aqui o está contido? Não é difícil perceber que o conjunto F está contido no conjunto A. Ou seja, o conjunto que possui os elementos 3 e 6 está contido no conjunto que possui os elementos 2, 3 e 6. E aí eu uso uma seguinte palavra, eu falo que F, atenção, F é subconjunto do conjunto A. Então, o conjunto F, né? O conjunto F é subconjunto do conjunto A. Simplificadamente eu falo, F é subconjunto de A. F é subconjunto de A. De maneira mais compacta, né? Então, eu agora queria mostrar para vocês, eu vou dar conjuntos agora, e vamos achar os subconjuntos que eu posso fazer a partir dele, tá? Então, seguindo essa definição de subconjunto, né, pessoal? Seguindo essa definição de subconjunto, que eu acabei de falar agora, vamos pensar um pouquinho em cima desse problema. Vamos lá. Eu tenho um conjunto... Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta bem importante. Eu tenho um conjunto A, formado pelo 7, pelo 8 e pelo 9. Então, por exemplo, é correto dizer que o conjunto que possui só o 7 está contido no conjunto A. Então, esse cara daqui, da esquerda, esse conjunto unitário aqui é um subconjunto de A. Esse outro daqui é um conjunto com 2 elementos. Todo elemento aqui do primeiro pertence ao A? Sim ou não? Se a resposta for sim, que é o caso, eu vou usar sim, está contido. Outra coisa curiosa, um conjunto formado pelo 7, o 8 e o 9 está contido em A, pessoal? Bem, o A, a gente sabe que é igual a esse cara. Os dois conjuntos são iguais, é óbvio que um conjunto está contido nele mesmo, ou seja, ele cabe, qualquer pessoa cabe em si mesmo, não é isso? Então, tamanhos iguais, embora eu tenha usado aquela ideia de menor, né? De menor está contido no maior, mas eu estou ampliando agora um pouquinho a ideia, dizer que pode ser 2 caras iguais, um cara igual ao outro. Eu posso usar o termo sim, está contido, porque uma coisa cabe nela mesma, faz sentido. Agora vem a pergunta que eu queria dar atenção. E esse conjunto daqui está contido em A? Essa é a minha pergunta.
Que conjunto é esse mesmo, pessoal? A gente sabe que esse cara é o conjunto vazio. É o conjunto que não tem nenhum elemento. A gente sabe que ele também pode ser representado daquele outro jeito. Beleza, mas não vou nem usá-lo, não. Vou usar esse um conjunto sem nada dentro. É o conjunto vazio. Ele está contido em A? Então, a pergunta que eu acabo de lançar para vocês é: o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto que possua elementos? Então, e como também a gente viu que um conjunto cabe nele mesmo, eu vou usar um termo bem genérico agora, que é qualquer conjunto. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto? Essa é a minha pergunta. Verdade ou falso, pessoal? O que é que vocês acham? Bem, para responder a pergunta aqui, se é verdade ou se é falso, né? Se é V ou se é F aqui, eu vou usar um princípio que você tem no direito. No direito, agora quem vai ser advogado aí vai prestar atenção no que eu vou falar agora. O direito afirma que todo cidadão é inocente, não é isso? Até que se prove o contrário, não é isso? Todo cidadão é inocente até que se prove o contrário. Ou seja, se você disser que fulano matou Beltrano, quando eu falo que fulano matou Beltrano, aí ele vai a julgamento. E no julgamento eu tenho que reunir provas contra ele. Se eu não reunir provas contra ele, vai ser muito difícil você condenar essa pessoa, não é isso? Então, ele é inocente até que você, por exemplo, mostre um vídeo, né? Onde o cidadão, por exemplo, pegou, sei lá, uma arma, né? E atirou no outro e ele caiu e depois dali foi constatado por médicos que aquela pessoa morreu. Bem, então, eu vou aqui citar, né, eu vou perguntar a vocês, eu vou dar o conjunto B aqui agora, o A é esse daqui. O conjunto B é formado só pelo 8. E vou dar o conjunto C, formado pelo 8 e pelo 10. Pessoal, olhando para esse B aqui e para esse A, é correto afirmar que B está contido em A. Sim ou não? Por quê? Porque todo elemento do primeiro, que é o B, está no segundo. Agora, o C, eu posso afirmar que está contido em A, pessoal? Esse C daqui. Aí vamos pensar. Por causa do 8, sim. A resposta seria sim. Por causa do 10, o elemento 10 pertence ao C, o conjunto da esquerda, mas não pertence ao A, que é o conjunto da direita aqui. Consequentemente, eu consigo exibir, é como se fosse a prova do crime. Ou seja, eu exibi a prova. Se eu exibir a prova, então isso aqui é falso, e o correto seria afirmar que o C não está contido em A. Então, para você afirmar, atenção, que fulano é culpado, então o está contido seria como se fosse o inocente, o não está contido é como se fosse culpado. Se você falou que o cara é culpado, ou seja, se você falou que o cara não está contido, você tem a obrigação de exibir a prova. Obrigação, aqui foi muito feio, né? Obrigação de exibir a prova. Se você exibir essa prova, você prova que não está contido. Então, para dizer que o C não está contido em A, o C é um conjunto formado pelo 8 e pelo 10. O A é um conjunto formado pelo 7, pelo 8 e pelo 9. Se você afirma que não está contido, você tem que exibir a prova. Quem é a prova do crime aqui? A prova do crime está aqui. Ó.
exibir. Agora eu quero saber, vou voltar para o nosso problema aqui. Eu quero saber se ele está contido ou se ele não está contido. Então, vai ter a gente que vai achar que é isso, ou não, professor, o vazio está contido em A, eu acho que isso é o certo. E vai ter gente que vai pensar, não, o vazio não está contido em A. Bem, se você afirma que ele não está contido, é como se estivesse falando que ele é culpado. Se ele é culpado, você tem a obrigação de exibir a prova do crime. E qual é... Aí eu pergunto a vocês. Então, para você exibir a prova do crime, a gente exibiu aqui a prova do crime pegando um elemento do conjunto da esquerda que não está no da esquerda, que não está no conjunto da direita. Eu pergunto, pessoal, alguém vai conseguir algum dia exibir um elemento do vazio que não esteja no conjunto A, no conjunto da direita, né? Nesse qualquer conjunto aqui que eu estou falando na minha frase? Fica óbvio que não, né? Já que o conjunto vazio não tem elemento. Se ele não tem elemento, ele não vai ter o cara que vai funcionar como prova. Se você não vai ter o cara que vai funcionar como prova, então ele não é culpado. Se ele não é culpado, ele é o quê? Ele é inocente. Se ele não está contido, o que é que sobra pra gente? Se isso aqui é falso, então isso aqui é verdadeiro. E qual é a resposta para essa pergunta? O conjunto está contido em qualquer conjunto? A resposta é sim. Então, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Feito isso aqui, feito esse comentário aqui, nós estamos habilitados agora para finalmente falar do conjunto das partes. Então, vamos lá. Então, vamos definir aqui. Conjunto das partes de um conjunto. Primeira coisa, então, o que é isso, professor? Conjunto das partes é um conjunto cujos elementos então, é um conjunto, né? É um conjunto cujos elementos são subconjuntos do conjunto original. O conjunto que eu comecei, né? Então, vamos dar um exemplo agora. Eu tenho um conjunto B, formado pelos elementos 3, formado pelos elementos 3 e 5. Eu quero saber quem são as partes, olha como é que eu escrevo agora, atenção, eu quero saber quem são, como é que eu leio isso aqui? Esse P é da palavra partes, e esse B aí dentro indica do conjunto B. Quem são as partes do conjunto B? As partes do conjunto B são todos os... É um conjunto formado... Faltou uma palavrinha aqui bem importante. O conjunto formado é um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos. Essa palavrinha aqui eu esqueci de colocar. Tem que ter todos. Então, pessoal, eu queria que vocês enumerassem quem são as partes de B agora. Ou seja, é um conjunto e os elementos serão conjuntos também. São os subconjuntos. Quem são os subconjuntos do conjunto B? Bem, os conjuntos unitários, formados pelo 3 e pelo 5, são subconjuntos. Fica claro, fica? Acabamos de provar no quadrinho anterior que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E também falamos que um conjunto está contido nele mesmo, ou seja, o próprio conjunto B. Né? Que esse aqui é o próprio conjunto B. Então, atenção, o número de elementos do conjunto B foi quanto, pessoal? 2, né?
E qual é o número de elementos das partes de B? Ele tem um elemento, 2, 3, 4 elementos. Então, agora, está mostrado o nosso primeiro exemplo, então. Como é que você faz o conjunto das partes? Veja que eu botei os subconjuntos de 0 elementos, os subconjuntos, que é só um, só tem um vazio, os subconjuntos unitários e os subconjuntos com 2 elementos. Vamos fazer para outro caso aqui. Agora eu vou pegar um conjunto com 3 elementos. Conjunto F é formado pelo 1, pelo 5 e pelo 9. Quem são as partes... Opa! Quem são as partes do conjunto F, pessoal? Em outras palavras, quem são os subconjuntos do conjunto F, pessoal? Então, vamos lá. Quantos unitários existem? Né? Se o número de elementos de F, todo mundo percebe que é 3, então eu tenho 3 conjuntos unitários. Um formado só pelo elemento 1, outro formado só pelo elemento 5, e outro formado só pelo elemento 9. Pronto, fiz todos os unitários. Agora, existem subconjuntos, botei todos aqui de um elemento. Além de subconjuntos de um elemento, tem subconjuntos com mais quantos elementos, pessoal? Tem também a galera de 2 elementos, não tem? Então, me ajudem a formar eles. Quem são eles? Um conjunto formado pelo 1 e pelo 5. Pronto, mostrei o primeiro, subconjunto. Próximo subconjunto. Um formado pelo 1 e pelo 9. É diferente do anterior, não é isso? E o terceiro? Deixa eu apagar aqui. Formado por quem mais, pessoal? Pelo 5 e pelo 9. E que mais, pessoal, com 2 elementos? Aí alguém vai querer falar, professor, então agora tem o 5 e o 1, professor. Não, peraí, mas o 5 e o 1, ele tem os mesmos elementos do 1 e do 5. Então ele não serve, ele não é um elemento novo, nós comentamos que a ordem, a mudança na ordem não modifica o conjunto, né, pessoal? Então, só tem 3, viu, pessoal? Nesse primeiro eu terei o 9, nesse segundo aqui eu terei o 5, nesse terceiro aqui eu terei o 1. Como são 3 elementos, eu terei um de cada vez, só tem 3. Então, eu tenho 3 conjuntos com um elemento, tenho mais 3 conjuntos com 2 elementos. Temos quem mais, pessoal? O conjunto com o próprio conjunto F, né, pessoal? Um conjunto com os próprios, com esses 3 elementos. E quem está faltando aqui, que a gente sabe que sempre existe, que a gente acabou de falar, o vazio. Então, acabo de escrever o conjunto partes de F, que é o conjunto formado por, vamos contar comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Aqui eu me dei ao luxo de não escrever o conjunto completo, né, e usei a própria letra que representa ele, tá? Isso pode sempre ser feito. Então, eu tenho aqui, né, os de 0 elemento, né? E esse aqui, o de 3 elementos. Então, eu tenho subconjuntos de 0, de 1, de 2 e de 3. Em que quantidade? 1, 3, 3, 1. O que eu quero fazer agora, atenção, é tentar organizar isso, tá? Vamos tentar organizar aqui. Então, eu vou fazer aqui um desenho aqui organizado, para que a gente tente criar um padrão. Se eu tiver um conjunto A, que é o conjunto vazio, quem é o conjunto partes de A, pessoal? Aqui é um conjunto, e o único subconjunto dele, a gente sabe que pode escrever ele assim ou assim, não pode? Ele é conjunto vazio, né? É o próprio vazio. Então, nota que esse conjunto aqui, de baixo, ele não é um conjunto vazio, não. Ele é um conjunto unitário.
cujo único elemento dele é o conjunto vazio. Olha a complicação, hein? Vamos agora ver o conjunto B aqui. Ó. Ele é formado só por um elemento, o 5. Quem são as partes de B, pessoal? Bem, quem são eles? É o vazio, de novo. Sempre o vazio vai ser um conjunto. E o próprio conjunto B. O conjunto C agora, formado pelo 3 e pelo 7. Quem é o conjunto partes de C, pessoal? Que é esse pezinho que eu escrevo aqui é partes, né? Eu falei na tela anterior. Então, quem são eles? É o vazio, é o unitário com 3, é o unitário com 7 e é o próprio conjunto C, né, pessoal? O próprio conjunto C, aqui. Esse conjunto C aqui, ele aparece de novo. Vamos agora para o conjunto D, formado pelo 4, pelo 5 e pelo 7. Quem é o conjunto partes de D, pessoal? Quem são os subconjuntos de D, pessoal? Aí sempre começa por onde? Pelo vazio. Depois você faz os unitários, no caso aqui, o 4. Depois, unitário com 5. Depois, unitário com 7. Agora vem os subconjuntos com 2 elementos. Começa por onde? O 4 e o 5, tirei o 7. Agora o 4 e o 7, tirei o 5. E finalmente, tirando o 4, vai ficar o 5 e o 7. E finalmente o próprio conjunto D. Bem, o que eu quero fazer agora é uma tabelinha. Vamos pensar aqui agora. Onde eu vou relacionar. O número de elementos. Eu tenho que escrever mais embaixo, não escreve aqui, porque está batendo nessa área. Então, escrevendo aqui um pouquinho mais embaixo. O número de elementos. Tá feio, né? Deixa eu aumentar um pouquinho, tá com pouco espaço. Vamos lá de novo. Aqui. E aqui. Número de elementos do conjunto. Essa vai ser a coluna da esquerda. E na direita, eu quero colocar o número de elementos das partes, do conjunto das partes, que eu vou falar só das partes desse conjunto que eu acabei de falar. Desse conjunto. Bem, vamos aqui mostrar. No primeiro exemplo, o conjunto A, ele tinha 0 elementos. Foi? E o conjunto das partes, né, o número de elementos de A era 0. O número de elementos de partes de A foi 1. Aqui. 0 mandou para 1. No segundo caso, o número de elementos de B aumentou para 1. Foi? Foi de 0 para 1. E o número de elementos das partes de B aumentou de 1 para 2. Não é isso? Deixa eu colocar aqui o 4 e o 5 para cá, o 4 e o 7 para cá, o 5 e o 7 para cá e o D para cá, para eu poder apagar isso aqui. Pronto. Agora sim, eu tenho o espaço que eu preciso. O terceiro aqui, o número de elementos de C é 2. O número de elementos de parte de C foi 1, 2, 3, 4. 2, 4. E finalmente, D, conjunto D, número de elementos de D, agora foi 3.
o número de elementos e partes de... Foi quanto, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pergunta que não quer calar agora. Se eu fizer um de 4, quantos elementos vai ter o conjunto das partes? Essa é a pergunta que eu lanço para vocês. Vou apagar então aqui, ó, esses 4. E vou botar um conjunto agora com 4 elementos. E vou tentar listar todos. Alguém seria capaz de adivinhar, pessoal, que número vai ser esse? Olhem com muito carinho ali para os números de lá. Por exemplo, vou criar aqui um conjunto P, formado pelos elementos 2, 3, 4 e 6. Eu quero saber quem são, o P não é bom, porque vai ficar PP, parte de P. Vamos chamar aqui de R, o conjunto R. Então, quem são as partes do conjunto R, pessoal? Essa é a minha pergunta aqui. Bem, se você olhar para esses números com muito carinho aqui, ó, você vai ver que o número 2 pode ser transformado na potência 2 elevado a 1, né? 2 elevado a 1 dá 2. O número 4 pode ser escrito como sendo 2 elevado a 2. O número 8 é 2 vezes 2 vezes 2. É 2 elevado a 3. Então, olha que interessante. Quando eu tive 3 elementos, o conjunto das partes foi 2 elevado a 3. Quando eu tive 2 elementos, o conjunto das partes foi 2 elevado a 2. Quando eu tive um elemento, o conjunto das partes foi 2 elevado a 1. E não sei se vocês sabem, mas eu vou ensinar, quando a gente estudar funções, as propriedades de potenciação, 1 nada mais é do que 2 elevado a 0, viu, pessoal? Depois eu vou comentar isso, que 2 elevado a 0 dá 1. Quando aqui teve 0 elementos, aqui o expoente também foi 0. Então eu pergunto para vocês, com muito carinho, um conjunto com 4 elementos vai ter quantos subconjuntos, pessoal? Então não é difícil imaginar que é quanto? Quanto? 2 elevado a 4. Exatamente. E seguindo um padrão de comportamento desses números. E 2 elevado a 4 dá? A gente sabe que dá 16. Então, se eu for listar os subconjuntos, vão aparecer 16 aqui. Eu vou fazer isso só uma vez, é um pouquinho trabalhoso, mas para ver que realmente vai funcionar. Quem é o primeiro subconjunto, pessoal? Conjunto vazio. Agora vem os conjuntos unitários. Quantos são? Conjunto unitário com 2, conjunto unitário com 3, conjunto unitário com 4, conjunto unitário com 6. São 4 elementos, então tem 4 conjuntos unitários. Agora vem a vez de quem aí, pessoal? Se eu fiz os de 0, fiz o de 1, agora vem os caras de 2 elementos. Quem são eles? Aí olha o padrão para eu não me perder. Eu vou fazer o 2 com o 3. Depois eu vou fazer o 2 com o 4. Estou mantendo o 2. E depois eu vou fazer o 2 com o 6. Acabo de fazer todos os conjuntos com 2 elementos que tem o 2. Agora eu vou tirar o 2. Quem sobra? Agora eu vou começar com o 3. Pode ser o 3 e o 4. Não vou pegar mais o 3 e o 2, porque o 3 e o 2 já apareceram aqui. Não precisa. 3 e 4. Depois, o 3 e o 6. Fixei o 3 e foram todos com 3. Agora é a vez do... Nem 2, nem 3. É a vez com 4 e o 6. Então, escrevi aí o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 com os 4 mais 1 que eu já tinha feito antes, daria 11, né? Agora vem a vez dos subconjuntos de 3 elementos. Quem são eles? Se eu tirar o 2, sobra o 3, o 4 e o 6. Se eu tirar o 3 agora, sobra o 2, o 4 e o 6. Diferente do anterior. Se eu tirar agora o 4, vai ficar o 2, o 3 e o 6. E, finalmente, se eu tirar o 6, vai ficar o 2, o 3 e o 4. Então, nós temos 4 conjuntos com 3 elementos. E, finalmente, para terminar, o próprio conjunto R. E, com isso, eu fecho o conjunto das partes. Então, contando agora, pessoal, comigo. 1 daqui. 4 daqui. 3
mais 3, 6 dos de 2. Depois vem os de 4, são 4 conjuntos com 3 elementos. E depois volta a ter 1 aqui. Então, se eu somo 1 mais 4, mais 6, mais 4, mais 1, nós chegamos no 16. Não é isso, pessoal? 4 mais 6, 10, 10 mais 4, 14. E dá exatamente o 16 que eu sabia. E se eu perguntar para vocês agora, pessoal, e com 7 elementos, eu vou ter quantos subconjuntos? Resposta. Seguindo o padrão, 2 elevado a 7. E 2 elevado a 7 é multiplicar 16 vezes 8. Isso aqui vai dar 128, pessoal. E assim por diante. E agora, se eu quiser perguntar, e se meu conjunto genérico, meu conjunto qualquer aí, tiver x elementos? Quantos elementos aqui vai ter o conjunto das partes? Resposta, pessoal, 2 elevado a x. Então, chegamos a uma fórmula geral, né? Se o número de elementos de um conjunto A, atenção, hein? É x, como eu escrevi aqui, o número de elementos das partes desse conjunto A, atenção, eu uso 2 parênteses, né? Aqui vai ser 2 elevado a x. Então, aqui seria uma fórmula que está expressa aqui através dessa coluna aqui. Beleza? E aí eu posso lançar um desafio para você. Por exemplo, eu tenho um conjunto agora com 5, conjunto F, com 5 elementos. O 6, o 7, o 11, o 4 e o 0. Por exemplo, esses 5 elementos. Quantos subconjuntos vai ter? Quer dizer, qual o total de subconjuntos? A gente sabe que o número do conjunto, né? Se o número de elementos de F, né? A gente sabe que é 5, né? O número de elementos de partes de F vai ser o que, pessoal? 2 elevado a 5. 32. Se eu perguntar, tem 32, mas tem quantos de cada tipo? Tem quantos de um elemento, quantos de 2, de 3, de 4, 5? Aí eu vou dar agora uma ajuda para vocês, que se chama triângulo de Pascal. E esse triângulo vai ajudar muito a gente. Você começa esse triângulo escrevendo o número 1, depois você escreve o número 1 de novo, e o número 1 de novo. Na terceira linha, você escreve o número 1 de novo e faz 1 mais 1. Aí escreve aqui embaixo 2. E termina com 1. Atenção, toda a linha do triângulo de Pascal, esse T significa triângulo, né? Botei um T aqui, mas é a palavra triângulo, tá? Triângulo. O triângulo de Pascal é um triângulo formado por números. Quem seria a próxima linha do triângulo agora? Começa com 1 e faz 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E 1. Esse 1, 3, 3, 1 já apareceu aqui antes, pessoal. Vou voltar aqui para a tela anterior. Olha aqui. Um elemento, um conjunto com 0 elemento. 3 com 1 elemento. Aqui. 3 com 2 elementos. E 1. Olha aqui. 1, 3, 3, 1, que deu soma 8. Que deu a soma 2 elevado a 3, que é 8. Agora, aqui aconteceu o quê? Na anterior. Nesse aqui. Foi nesse não, desculpa. Abriu errado. Esse aqui. Olha o que apareceu nesse outro aqui. 1, 4, 6, 4 e 1. Estão gravando esses números aqui? Pois vamos lá para o triângulo de Pascal. Ver o que vai acontecer. Quem seria a próxima linha do triângulo de Pascal? Me ajudem? Como é que eu vou criar ela? Começa sempre com quanto? Com 1 e faz. 1 mais 3 dá 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4 e 1. Então, perceba que a soma de 1 mais 4, mais 6, mais 4, mais 1, deu 16, que é o 2 elevado a 4.
A soma dos elementos da linha anterior, 1 mais 3 mais 1, deu o 8, que é o 2 elevado a 3. Quer dizer que um conjunto com 3 elementos, ele teve 8 subconjuntos. Um conjunto com 4 teve 16 subconjuntos. Desse 16, foi um conjunto com 0, 4 com 1, 6 com 2, 4 com 3 elementos e 1 com 4 elementos, que é o próprio conjunto. Essa linha aqui, 1 mais 2 mais 1, que dá 4, que dá 2 elevado a 2. Esse foi o caso, então, do cara de 2, né? Esse cara aqui foi o cara de 2 elementos, esse de 3, esse de 4, esse de 1 elemento e esse de 0. Nós já fizemos todos esses. Então, agora a próxima linha, né? Então, aqui eu tenho um cara com 0 elemento. Aqui eu tenho um cara com 1 elemento. Aqui eu tenho um cara com 2. Aqui eu tenho um cara com 3. Aqui eu tenho um cara com 4. Então, eu acabei de escrever agora um conjunto com 5 elementos. E eu quero saber quantos subconjuntos de cada tipo ele vai ter. Então, aqui vai ser a linha 5 do nosso triângulo de Pascal. E é só criá-la. Como é que cria, pessoal? O procedimento é só somar os dois de cima e botar embaixo, começando e terminando com 1. Começa com quanto, pessoal? 1, né? E faz 1 mais 4. 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5 e 1. Se eu somar 1 mais 5, mais 10, mais 10, mais 5, mais 1, vai dar o 32, que é o 2 elevado a 5. Então, eu posso usar isso aqui, né? E um problema que eu gosto de lançar, né? Vou lançar agora um desafio, terminar a aula com esse desafio, vamos ver quem consegue resolver. Eu posso começar a próxima aula respondendo esse desafio. É o seguinte, um conjunto com 30 elementos, eu vou logo radicalizar, um conjunto com 30 elementos possui quantos subconjuntos? Se a pergunta fosse só essa, é só usar aquela fórmula que eu dei. Que a gente já falou que é o 2 elevado a 30, seria, né? Mas eu quero saber de subconjuntos com 2 elementos. E eu desafio, então, a vocês responderem essa pergunta como quantos subconjuntos de 2 elementos tem um conjunto com 30 elementos. Por exemplo, eu não preciso nem dizer qual é o conjunto, mas eu posso listar. O conjunto A tem o número 1, tem o número 2, tem o número 3, tem o número 4, reticências, até o número 27, o número 28, o número 29, até o número 30. Quando você conta de 1 a 30, você tem 30 elementos. Quantos subconjuntos de 2 existem? E eu garanto que eu vou chegar aqui olhando para o triângulo de Pascal, tá? Então, vocês estão desafiados a olhar no triângulo de Pascal e descobrir a resposta desse problema. Eu começo a parte 2 de conjuntos resolvendo esse problema, tá, pessoal? Então, valeu, galera. Deixa eu interromper aqui o quadro. Pronto. Vocês agora voltam a me ver. Falamos o que hoje? Resumindo a nossa aula, falamos o que é conjunto, que representa por letra maiúscula, que separa, que usa sempre as chaves, não pode usar parênteses nem pochete, tem que ser chaves, e separa os elementos por vírgula. Só em um caso, quando o elemento for um número com vírgula, então prefere-se usar ponto e vírgula no lugar da vírgula, tá? Comentei que você entre elemento e conjunto tem 2 sinais, o pertence e o não pertence. Que entre conjunto e conjunto você tem 4 sinais, o está contido, não está contido, contém, não contém. Falei que quando o conjunto está contido outro, eu chamo de subconjunto. E agora aprendemos a relacionar, a calcular a quantidade de subconjuntos que um conjunto possui. Chegamos na fórmula, se um conjunto possui x elementos, a quantidade de subconjuntos é dada por 2 elevado a x. Bem, e aí vamos ver se vocês resolvem o desafio que vai começar na próxima aula.
Galera, valeu. Eu agradeço aí a atenção e aguardo vocês na próxima aula, ok? Valeu.